Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a relação entre construção de conhecimento e música baseado nos estudos piagetianos. Jean Piaget foi um dos estudiosos que mais criou conceitos que serviram de base para a educação e para os estudos pedagógicos. Intrigava ao pesquisador saber de como saímos de um estado de conhecimento para um estado de maior conhecimento, ou seja, como que nós construímos conhecimento. E para isso, vamos pegar 3 conceitos de seus estudos para refletir um pouquinho acerca deles, relacionando-os com a música. O primeiro conceito é o que Piaget chamou de conhecimento físico. Conhecimento físico é aquele conhecimento construído a partir da abstração física, ou seja, o indivíduo, ao interagir com o objeto, ele irá se concentrar apenas naquele objeto, abstraindo todas as outras informações que estejam ao seu redor, e a partir das informações que estão contidas no objeto, ele irá construir conhecimento. Por exemplo, este objeto aqui. De acordo com as características que já estão presentes neste objeto, ao interagir com ele, a criança ou um indivíduo irá construir conhecimento. Ou seja, ao manuseá-lo, ao interagir, é possível perceber o formato desse objeto, é possível perceber o tamanho desse objeto, é possível perceber peso, diversas informações que fazem parte da característica de constituição desse objeto serão adquiridas a partir da abstração física, a partir da interação do manuseio com este objeto de conhecimento. Portanto, através da abstração física, ou seja, física porque é um objeto físico, o indivíduo irá abstrair todas as outras informações que estão ao redor, se concentrando apenas nesse objeto, e com o manuseio é possível construir o que Piaget chamou de conhecimento físico. Um outro conceito é o que Piaget chamou de conhecimento social, ou seja, conhecimento social é aquele que só pode ser adquirido quando uma pessoa mais experiente transmite essa informação, transmite esse conhecimento para uma pessoa menos experiente. Por exemplo, se eu mostrar esse instrumento musical aqui, dificilmente uma criança ou até mesmo um adulto que ainda não o conheça saberá dizer qual é o seu nome. Precisará que uma outra pessoa que já conhece, que já detém este conhecimento, transmita essa informação para a pessoa que está agora construindo esse tipo de conhecimento. Ou seja, é preciso que eu diga para a pessoa que esse instrumento típico da música cubana, chama-se clave. Tá? Ou seja, muito usado, o instrumento base para os ritmos cubanos, muito usado na música cubana, na salsa, onde, para que o indivíduo que ainda não conhece o nome desse instrumento saiba que esse instrumento chama-se clave, precisa que eu, ou uma pessoa que já conheça essa nomenclatura, transmita para a pessoa. Este é o que Piaget chamou de conhecimento social. Tá? Tanto o conhecimento físico quanto o conhecimento social é um tipo de conhecimento que vem de fora para dentro, ou seja, vem de um fator externo para o interno do indivíduo. O conhecimento físico, as informações estão contidas no objeto. O conhecimento social vem de um indivíduo mais experiente para um indivíduo menos experiente. E o terceiro conceito é o que Piaget chamou de conhecimento lógico-matemático. E antes de explicar, falar o que é que seria o conhecimento lógico-matemático, vale a pena ressaltar que Piaget utilizou o termo matemático em função de sua etimologia, que significa formas de conhecer, para que a gente não confunda com o componente curricular matemática. Tá? Então, lógico, por se tratar de algo relativo à cognição, tá? de uso da lógica
para se construir esse conhecimento, e matemático por ser formas de conhecer. Então, o conhecimento lógico-matemático é um tipo de conhecimento interno, onde o indivíduo irá construir conhecimento a partir do jogo de relações que ele fizer entre os objetos ou entre os elementos que queira. Para isso, o indivíduo necessitará do que Piaget chamou de abstração reflexiva. Ou seja, ele irá abstrair, lidar com coisas que não estão no campo da materialidade, envolvendo o processo de reflexão, de reflexo e de reflexão, para construir o conhecimento lógico-matemático. Vamos retomar aqui a clave. As informações sobre peso, formato, tamanho, flexibilidade já estão contidas no objeto de conhecimento. As informações acerca do nome desse instrumento, de qual cultura pertence, estão ou nos manuais ou vêm de um indivíduo de fora para dentro. Porém, as possibilidades de uso desse instrumento só podem ser construídas a partir de um jogo de relações que o indivíduo internamente constrói. Então, qualquer tipo de sonoridade que eu queira fazer com esse instrumento dependerá do jogo de relações que eu, através da abstração reflexiva, irei fazer. Ou ainda, ou ainda mais, ou seja, todos esses padrões que eu acabei de executar dependeram do jogo de relações que eu construí. Dependeram do jogo de relações que, através da abstração reflexiva, eu pude produzir, resultando no que Piaget chamou de conhecimento lógico-matemático. Então, conhecimento lógico-matemático é aquele conhecimento onde somente o indivíduo pode construir a partir do jogo de relações que ele estabelece. Repare que para tocar um padrão desse, eu precisei relacionar uma série de coisas na minha cabeça. Eu precisei trazer minhas informações acerca dos padrões rítmicos que executei aqui. Precisei relacionar tempo, precisei relacionar intensidade, precisei relacionar gênero musical, precisei relacionar a forma que eu iria manusear o objeto para produzir este resultado e diversas outras coisas mais que eu agora não vou entrar, que são coisas bem específicas à construção do conhecimento lógico-matemático. Tá? Dadas essas primeiras explicações, onde é que entra a música nessa questão? Apenas para fins didáticos, tomemos como referência a instância do ritmo. Dos elementos que compõem a música, iremos abordar como o ritmo se relaciona com essa abstração reflexiva. Toda vez que formos tocar qualquer padrão rítmico, precisaremos relacionar alguns elementos para poder executar qualquer padrão rítmico. Não só a maneira de tocar esse padrão, como também o contexto a qual aquele padrão ou aquele gênero musical esteja associado. Para o nosso exemplo, vamos apenas tomar um padrão rítmico simples, onde estabeleceremos um compasso de 4 tempos e no tempo 1 iremos tocar uma vez a palma da mão, exatamente quando contarmos o tempo 1 do compasso quaternário. Assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para eu tocar a palma, para eu produzir som no primeiro tempo do compasso
e ter silêncio nos outros três, eu precisei criar uma relação na minha cabeça entre som e silêncio. Precisei estabelecer em qual momento desses 4 tempos eu iria tocar as palmas. Qual momento eu iria produzir o som. Digamos que agora eu passe para um outro padrão, ou seja, eu vou tocar uma palma no número 1 e no número 4. Ficando assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, passei agora para um nível de maior complexidade, porque além da palma no tempo 1, eu também estou tocando a palma no tempo 4 do compasso quaternário. Isso é para demonstrar como que a música, em um dos seus elementos, na sua dimensão rítmica, necessita de um jogo de relações para que seja executado. A partir do momento que eu pratico esse exercício, esse padrão rítmico, eu estou, segundo a construção teórica de Piaget, construindo o meu conhecimento lógico-matemático. Eu necessitei relacionar mentalmente o momento de bater a palma, a intensidade de bater a palma, o momento de fazer o silêncio, o momento de não fazer o silêncio e diversos outros elementos que, a depender do indivíduo, foram relacionados para que eu executasse esse padrão rítmico. Agora, imagine você ao executar um padrão rítmico com um pouco mais de complexidade, onde esse padrão esteja inserido em um contexto musical específico, obedecendo um andamento musical, obedecendo um compasso, obedecendo uma peça musical. Repare o seguinte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Para eu executar esse padrão, eu necessitei relacionar a clave do som cubano, que pertence ao gênero musical, ao grupo de ritmos cubanos. Precisei relacionar a forma de tocar, de segurar a clave. Precisei relacionar um andamento que eu estabeleci. Precisei relacionar sons e silêncio. Tá? Todo esse jogo de relações foram necessários para que eu executasse o padrão da clave, o padrão do gênero musical som montuno. Tá? Muito utilizado, muito conhecido como salsa. A informação de como executar esse padrão da clave cubana não estão nem no objeto, nem no instrumento clave, nem foi agora fornecida de uma pessoa de fora para dentro. Ninguém aqui agora chegou para mim e falou que deveria ser dessa forma. Por mais que alguém em algum momento tenha dito, não, Marcelo, para você tocar o som cubano, ou por mais que eu tenha lido esse padrão em uma partitura, em momento nenhum ele por si só foi o suficiente para que eu construísse esse conhecimento de como fazer. Se fosse assim, bastava que qualquer partitura lida ou qualquer padrão falado de uma pessoa para outra fosse o suficiente para o indivíduo construir esse conhecimento. Não, repare que mesmo que outro indivíduo fale, mesmo que essa informação venha de uma partitura, necessita que eu, ao praticar, relacione esses elementos que eu citei aqui para executar esse padrão. E assim sucessivamente para qualquer outro tipo de padrão. Da mesma forma, a harmonia e a melodia necessitam do conhecimento lógico-matemático para que o indivíduo o execute. Mas isso eu tratarei em um outro vídeo. Por ora, queria apenas discutir um pouquinho sobre a relação entre música e construção de conhecimento na dimensão do ritmo. Pessoal, todas essas informações são de suma importância para a prática educacional, pois tal como afirmava Piaget, certos tipos de aprendizado dependem de uma maturação biológica da criança, do indivíduo. A abstração reflexiva se desenvolve
através de estágios, da mesma forma que o desenvolvimento do indivíduo depende de certos estágios, de certas maturações. Eu ressalto que, em geral, por onde eu tenho passado, as escolas e os docentes, as docentes, têm priorizado a prática educacional a partir da construção do conhecimento social, onde apenas as informações são transmitidas, onde apenas o conhecimento é transmitido, sem levar muito em consideração o conhecimento lógico-matemático. Esse conhecimento lógico-matemático é de suma importância, sobretudo nas aulas de música, onde a abstração reflexiva é um elemento condicionante para a prática do ritmo, como vimos. Nos próximos vídeos, eu irei aprofundar um pouquinho mais essa relação entre a abstração reflexiva e a prática do ritmo, através dos improvisos, através das criações frasais, através do contexto cultural musical de alguns gêneros musicais. Aguardo vocês no próximo vídeo.